Olá, tudo bem? Cláudio Cunha aqui. Nesse vídeo, vou te falar sobre os conhecimentos relacionados ao e-social que um técnico de segurança precisa ter. Esse é o vídeo número 1 de uma série de 4 vídeos onde detalharei um pouco mais sobre PPRA e e-social e oportunidades de crescimento profissional em saúde e segurança do trabalho. O e-social será um grande marco no mercado de saúde e segurança do trabalho no Brasil, tanto para as empresas como para os profissionais, que têm aí uma grande oportunidade de crescimento. E por que eu estou fazendo isso? O meu intuito é ajudar você a multiplicar os seus resultados na profissão, como empregado ou como empreendedor. Sim, existe um mercado enorme no Brasil em saúde e segurança do trabalho, e esse mercado está em pleno aquecimento com o advento do e-social. E eu quero capacitar os técnicos de segurança do trabalho como você para aproveitarem as inúmeras oportunidades que o e-social traz para esse mercado. Ao contrário do que muitos pensam, o e-social não deve ser somente de conhecimento do departamento de pessoal ou RH das empresas. Na verdade, ele envolve vários setores da empresa e, entre eles, o setor de segurança do trabalho. O e-social não muda nada em relação à legislação já existente. O que ele muda é a forma como o governo federal tem acesso às informações, bem como a forma de ele fiscalizar tais informações. Simplificando, o e-social é uma plataforma eletrônica de coleta e armazenamento de dados das empresas. E ao invés de o governo ir até as empresas verificar o cumprimento da legislação, as empresas terão que fornecer tais informações de forma eletrônica e rotineira aos órgãos participantes do e-social. Fazem parte desse projeto o Ministério do Trabalho, o INSS, o Ministério da Previdência, a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal. A maioria das informações a serem enviadas ao e-social já existem e já são enviadas ao governo atualmente, através do CAGED, da RAIS, da AGFIP e outras obrigações acessórias. A área de saúde e segurança é a área que mais será impactada pelo e-social. Isso porque nenhuma informação de saúde e segurança é atualmente enviada ao governo por essas obrigações acessórias. Então, atualmente, o governo só fica sabendo se a empresa cumpre ou não com a legislação de saúde e segurança quando ele faz uma fiscalização em loco nas empresas, o que é bem falho no Brasil, visto que a quantidade de auditores fiscais é muito pequena frente à quantidade de empresas a serem fiscalizadas. Só que isso agora vai mudar, pois como já falamos, o e-social é uma fiscalização eletrônica e as fiscalizações em loco só serão feitas daqui para frente para confirmar as informações já enviadas pelas empresas. Mas vamos lá. Eu vou listar os conhecimentos básicos que você precisa ter para que consiga atender às exigências do e-social. Manual de orientação do e-social. Ele mostra em detalhes todo o funcionamento do e-social e explica, entre outras coisas, todos os dados que devem ser enviados. Então eu sugiro que você leia todo o manual do e-social. Layouts e tabelas do e-social. Os layouts e tabelas definem quais dados devem ser enviados e como devem ser as características dos dados enviados. O e-social possui várias tabelas. Algumas dessas tabelas são padrões do e-social e outras são criadas de acordo com as informações internas de cada empresa. Controle de ASOS. Uma das mudanças mais emblemáticas do e-social é fazer com que as empresas cumpram fielmente a rotina de realização dos exames ocupacionais obrigatórios. Eu estou falando dos exames admissionais, periódicos, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional. Como a fiscalização será eletrônica, as datas devem ser seguidas fielmente, pois qualquer tentativa de realização de exames com datas retroativas será automaticamente detectada pelo social e a empresa multada também automaticamente. Ambientes de trabalho. Aqui será informado ao social como são os ambientes de trabalho. Se o colaborador trabalha em ambiente próprio da empresa ou dentro das instalações de algum cliente, os riscos existentes nesses locais, os equipamentos de proteção coletiva existentes, dentre outras características. Forma de avaliação de riscos. A forma de avaliação dos riscos para atender o e-social será um dos principais itens de mudança frente ao que existe hoje. Isso porque vejo muitos PPRAs e LTCATs sem o devido dimensionamento do que devemos de fato quantificar, ou agentes ambientais sendo medidos de forma errada, ou até mesmo usando métodos errados de avaliação. Para cada agente ambiental, existe uma forma correta de fazer uma sua quantificação. Isso sem falar no LTCAT, que na maioria das vezes vemos o mesmo sendo utilizado para fins de insalubridade
e ao mesmo tempo para a aposentadoria especial, com as mesmas medições ambientais e as mesmas conclusões, o que em muitos casos não é correto. Mas esse assunto é bem extenso e interessante, por isso eu vou falar sobre isso em uma outra oportunidade. Nomenclatura e codificação de riscos. O E-Social possui uma tabela com códigos e nomes de riscos. E essa tabela deve ser usada em todos os programas de saúde e segurança do trabalho das empresas, bem como nos ASAs também. Isso se faz necessário para que o sistema eletrônico do E-Social consiga reconhecer através dos códigos as informações enviadas pelas empresas sobre os riscos de cada ambiente de trabalho, além de unificar as nomenclaturas de riscos de todas as empresas do Brasil. Nomenclatura e codificação de exames. O E-Social exige uma tabela de códigos e nomenclatura de exames. E essa tabela pede que os exames sigam a codificação da tabela TUS, T-U-S-S, que significa Terminologia Unificada de Saúde Suplementar. Sendo assim, todos os exames solicitados no PCMSO devem usar a nomenclatura e código da tabela TUS. Levantamento de riscos ergonômicos. O E-Social exige a informação dos riscos ergonômicos de todas as empresas. E para isso, as empresas precisam elaborar uma análise ergonômica dos postos de trabalho, como diz a NR17. Porém, essa análise ergonômica deve ser elaborada com base em ferramentas específicas de levantamentos ergonômicos, dependendo do tipo de risco de cada atividade desenvolvida na empresa. EPIs e EPCs. Precisa-se ter um controle efetivo dos EPIs e EPCs, visto que no E-Social precisamos informar se os mesmos estão sendo ou não eficazes na proteção do trabalhador. E para isso, precisa-se de um controle em processos desde a definição dos EPIs e EPCs a serem utilizados, passando pelo treinamento dos colaboradores, fiscalização de uso, limpeza e guarda, bem como a troca dos mesmos. Uma outra novidade do E-Social frente ao PPRA é que ele vai exigir que as empresas estabeleçam uma meta de redução de riscos. Até aí tudo bem. O problema é que agora o governo terá eletronicamente as informações das empresas e conseguirá saber se de fato elas estão periodicamente diminuindo ou não os riscos dos ambientes de trabalho. Na verdade, desde o início da vigência da legislação sobre o PPRA, já fala-se em definição de metas e redução de riscos. Só que agora, com as informações em formato eletrônico e o decreto 7331, que fala em redução de 5% dos riscos em relação ao ano anterior, o risco de autuações para as empresas que não cumprem com tal meta é bem grande. Fique atento ao seu e-mail, que em breve enviarei um novo vídeo falando sobre o que deve conter o PPRA para que atenda à legislação do Ministério do Trabalho e os preceitos do E-Social. Grande abraço!